Justiça e Paz. Todas as sextas-feiras, bem cedinho, às 8 da manhã, no horário de Brasília, nós estamos te convidando para esse despertar, para que nós possamos, nas atividades pastorais, sociais do final de semana, durante toda a semana que segue, nós possamos ter essa inspiração. E no programa de hoje, nós vamos contar com a presença e participação de Dom Vicente de Paula. Depois, até eu quero que ele comente sobre o nome, que eu estava acostumado a só chamá-lo de Dom Vicente Ferreira, aí quando veio a divulgação, aí depois eu vou saber um pouco mais dessa origem do nome também. E, ao mesmo tempo, nós queremos, então, justamente sobre todo dia 25 de cada mês, é dia de fazer memória do crime ambiental, social de Brumadinho. Então, quando nós convidamos Dom Vicente para que tivéssemos essa oportunidade hoje, foi a primeira possibilidade que ele veio à memória de fazermos justamente essa recordação e, ao mesmo tempo, lembrar de outras situações que estão gerando morte no nosso país e que precisam da presença e da profecia da nossa igreja. Nós estamos concluindo uma semana onde o número que alcançamos de mortos pela pandemia da Covid-19 alcançou mais de 500 mil pessoas. A CNBB, no seu último Conselho Permanente, convidou para que desde sábado nós celebrássemos essas vidas perdidas como profecia, anúncio e denúncia, e nós também que lideramos, juntamente com a pastora Rome, alguns irmãos nossos islâmicos, outros de matriz africana, a gente teve iniciativa pelo Respira Brasil de fazer vários atos de memória e justiça, juntamente também com a Associação Nacional Vida e Justiça, que estamos criando, Dom Vicente, para acolher e apoiar os familiares e vítimas da Covid-19 em nível nacional. Eu tenho a missão, nesse primeiro ano, de animar as redes de solidariedade dentro dessa organização nacional, que surgiu justamente como uma necessidade. E nós queremos começar o nosso programa de hoje fazendo justamente memória. Memória de uma pessoa muito querida, irmã Thelma Lage. Ela mineira, missionária em Roraima, muito atenta às necessidades, integrante da coordenação nacional da nossa campanha A Vida por um Fio, de autoproteção de comunidades e lideranças ameaçadas. Irmã Thelma, jovem religiosa da Missionária das Irmãs Nossa Senhora das Dores, deu seu testemunho e, nesse período em que nós estivemos juntos, muitos de vocês sabem do meu compromisso e que a gente atua também na Rede Eclesial Panamazônica, e durante o sínodo nós fizemos várias vozes de lideranças da igreja, da sociedade da Amazônia. E uma delas foi gravada com a irmã Thelma Lage. Então, como uma atitude de memória, e também esse programa vem em desagravo a todos os ataques que Dom Vicente tem sofrido, justamente por causa da profecia que ele tem sido porta-voz em nome de toda a nossa igreja. Então, com esse sentimento de pesar, em solidariedade a Dom Mário Antônio, nosso bispo da Igreja de Roraima, aos religiosos, religiosas, a CRB, a congregação, a todos e todas que são esses lutadores, a gente traz a imagem, a voz, a espiritualidade da nossa querida irmã Thelma. Que nosso clamor pela vida suba aos céus e que ela, da casa do Pai, da Mãe do Céu, possa também interceder por todos nós. Então, é com esse espírito agradecido que a gente inicia esse programa de hoje, invocando essa presença e essa memória para que mais pessoas possam ter efetivamente vida e vida em plenitude. Não podemos nos conformar em estar sofrendo tudo que a gente está sofrendo de forma calada no Brasil. Precisamos cada vez mais nos organizar para que essa profecia ganhe corpo, ganhe voz em cada um e cada uma de nós. Então, compartilhamos agora, nesse momento, esse vídeo com a irmã Thelma.
Eu digo que a cada dia eu faço o meu possível. E quando eu faço o meu possível, eu vou descobrindo, quando eu olho para trás, que o meu possível de um ano atrás era muito pequeno. E o meu possível de hoje, ele se ampliou. Então, cada família, cada pessoa que a gente consegue transformar é vida. E de vez em quando a gente recebe isso também. Alguém que passa, irmã, hoje eu não vim pedir nada, hoje eu vim dar um abraço porque eu sei que vocês estão aqui. O Papa Francisco que falou que os migrantes, eles não são um perigo, mas eles estão em perigo. E quem pode defendê-los somos nós. Às vezes a gente tem muitas lágrimas para os imigrantes que estão longe de nós, pelos imigrantes que a gente vê na televisão. E às vezes quando eu falo sobre imigração, as pessoas vêm com aquela brincadeirinha, né? Então leva para sua casa, né? Leva para sua casa. A gente não precisa levar ninguém para casa, fisicamente. A gente precisa abrir a porta do coração. Porque quando a gente abre a porta do coração, todos os outros espaços se abrem. A porta do coração fechada, fecha qualquer possibilidade. Então, é muito importante que a gente não se esqueça disso. Quando a gente abre a porta do coração, sempre vai ter um caminho. Porque muitas vezes, o que eles mais precisam é ser reconhecido como pessoa. Às vezes eu não tenho também dinheiro, não tenho resposta, não tenho o que a outra pessoa precisa, mas ela se sente escutada, acolhida e respeitada. Isso transforma, né? Todo o resto é complemento, porque coração duro não gera vida. Mesmo você pode até doar alguma coisa, né? Mas não transforma. O que transforma realmente é o amor, e esse só vem do coração. Difícil fazer o programa hoje, hein, Dom Vicente? Então, com toda essa ternura, carinho e reconhecimento, é que a gente chama, então, para que possa falar um pouco também da sua própria trajetória, Dom Vicente. Eu sei que o senhor também é meu conterrâneo, é capixaba e redentorista, né? E eu tive o prazer de ter o contato contigo justamente na Assembleia do Laicato, quando o senhor foi celebrar conosco o Corpus Christi, né? E aí eu percebi toda essa profundidade que o senhor tem também e compromisso. Então, nessa parte inicial do nosso programa, eu convido para que você possa estar se apresentando, conta essa história aí do seu despertar a esse serviço à igreja, e como é que você se encontra, então, com os pobres no seu caminho e com aqueles que precisam dessa presença de Deus nas suas vidas e da gente, das deles, nas nossas vidas também. Vamos lá, Dom Vicente, contigo. Bom dia, Daniel. Ultimamente nós estamos, de fato, tendo que fazer uma teologia das lágrimas, né? Porque é o que está em muitos corações, nos nossos, e tantas famílias, né? Eu queria só, antes de falar da minha trajetória, lembrar, ou trazer aqui para o nosso programa, que nós temos uma comunidade da Congregação Missionárias Nossa Senhora das Dores aqui em Brumadinho. Estou falando de Brumadinho, e a irmã Marinês, que é a coordenadora, no dia do falecimento da irmã Thelma, nós celebramos aqui no Santuário Nossa Senhora do Rosário, que é de onde eu estou falando, onde está a cúria da nossa região episcopal Nossa Senhora do Rosário, que é uma das 5 regiões da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, essas irmãs, elas nos ajudam muito, às vezes até de forma discreta, silenciosa, mas tem uma presença
muito importante junto aos mais pobres. E principalmente naquele tempo da tragédia, que a gente acolhia tanta gente aqui no santuário, elas fizeram um trabalho de acolhida muito importante para nós. Então, agradecer também que a irmã Thelma interceda por nós, e a gratidão a essa comunidade que está conosco aqui em Brumadinho, as irmãs missionárias de Nossa Senhora das Dores. Você pergunta sobre a minha trajetória. Sim, eu nasci no dia 27 de outubro de 1970, no Hospital de São José de Alegre. Olha só, nós estamos no ano de São José. Eu sou filho de sou Osias Ferreira Leal e Rosa Maria Rogai Leal, uma mistura aí de tradições italianas, portuguesas, mas eu acho que o mais profundo em mim é essa origem aí da Serra do Caparaó, do meio das montanhas, esse povo da roça, como a gente diz, né? Estudei aí, morei até os 14 anos, estudei, trabalhei na roça. Meu pai até hoje é agricultor, com 80 anos, faz suas plantações. Estão aí também no isolamento social há mais de um ano, quase um ano e meio, mas já estão vacinados, estão bem. E eu fui para a Congregação Redentorista em 85, para o caminho vocacional. Você sabe que a formação religiosa ela é longa, foram mais de 12, 13 anos de formação. Passei pela filosofia na Universidade Federal de Juiz de Fora, pela teologia na FAGE, depois a ordenação. Eu trabalhei 5 anos em Coronel Fabriciano como formador. Em Juiz de Fora, fui 9 anos provincial da província do Rio, dos Redentoristas. Quando deixei em 2015, vim para Belo Horizonte, onde eu fiquei 2 anos como reitor da comunidade de estudantes de teologia, e onde eu fiz. Aí, nesse trajeto, foi interessante, porque aí eu fiz também provincial, trabalhando, eu fiz meu mestrado, doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora em Ciência da Religião. Quando eu vim para Belo Horizonte, eu fiz um estágio pós-doutoral na FAGE, com orientação do professor Geraldo Demore, com o tema da vulnerabilidade. Curioso isso, porque era 2016. Então, nós estudamos muito essa questão da vulnerabilidade enquanto lugar teológico da pós-modernidade. Que palavrão, né? Mas isso é difícil, mas agora, na prática, a gente está sentindo o que é isso. Eu fui nomeado pelo Papa Francisco em 2017, ordenado na Igreja São José por Dom Valmor, no dia 27 de maio de 2017. E então vim como bispo auxiliar da Arquidiocese. Cheguei aqui, Dom Valmor me destinou como um dos trabalhos a acompanhar a região episcopal Nossa Senhora do Rosário, que antes era vicariato missionário, que compreende todo esse vale do Paraupeba. Um lugar maravilhoso, um povo bom, fé, tradições, quilombos, procissões, muita cultura, diversidade de ecologia, nascentes, fontes, rios, flores, cantos. Aqui tem muita coisa linda, folias, tradições. O rosário aqui é uma coisa que vem da tradição dos negros. Nós temos vários quilombos aqui, pessoas resistentes. Temos também a tradição do nosso povo, a piedade popular, as orações. Mas, infelizmente, eu digo isso com o coração muito doído, temos muita mineração. E no 2019, no dia 25 de janeiro, depois do meio-dia, nós assistimos aí a maior crime socioambiental da história do nosso Brasil. Logo depois de Mariana, né? Tinha poucos anos depois de Mariana, que também foi uma tragédia criminosa. E aí nossa vida entrou nessa dinâmica de acompanhar as comunidades atingidas. Eu digo que é um luto que não para, é um luto que se transforma em luta todos os dias. E hoje, Daniel, é dia 25 de junho, 2 anos e 5 meses. E nós estamos hoje com uma programação intensa. Participarei daqui a pouco do Ato das Famílias, lá na Praça de Brumadinho, ao meio-dia. E à noite teremos a missa aqui no santuário.
É impressionante como que você disse que é um dia difícil, é difícil a gente falar nesses momentos, como que as coisas afloram, parece que foi hoje. A gente costuma dizer aqui que 25 é todo dia. É um trauma que a gente vai tentando ajudar as pessoas a atravessá-lo, mas não é fácil. E aí o que nós temos construído, a gente vai falar um pouquinho ao longo do programa, é fruto de muita luta, de muita companhia das comunidades, de muito sofrimento juntos. E o pior é que a gente se abraçava muito, era uma das coisas mais importantes que a gente tinha aqui, era o abraço. E porque não tem hora que a palavra não... Que palavra vai dizer? É a presença. E agora nós não podemos nem nos abraçar. Há um ano e meio, praticamente. E isso, então, é um luto sobre luto. Eu costumo dizer que nossa missão aqui tem sido, de fato, essa, essa questão das lágrimas, porque e aqui tem muita gente perdendo familiares também. Você imagina, as pessoas revivem lutos difíceis, pessoas que não encontraram ainda os corpos, são 10 pessoas não encontradas. Vocês se lembram que foram 272 pessoas mortas, 10 pessoas não foram encontradas. No dia 20 de janeiro de 2020, para você perceber como que essa mineração é cruel. Mais um funcionário morreu soterrado na mina Córrego do Feijão, quando fazia trabalho de reparação, funcionário da Vale, de terceirizadas, é claro. Então, são 273 vítimas. Então, é assim que nós estamos, essa é um pouco da minha trajetória. Eu sou conhecido como Dom Vicente Ferreira, eu tenho o Vicente de Paula Ferreira. Eu imagino, nunca perguntei aos meus pais, isso é porque no dia 27 de setembro é dia de São Vicente. E eu nasci no dia 27 de outubro, talvez seja por alguma devoção, só que Vicente é Vicente de Paulo. Talvez para não confundir os santos, aí me colocaram de Paula. Aí eu fiquei um pouco diferente do São Vicente, mas brincadeira, porque eu me inspiro muito também em São Vicente, num santo maravilhoso, né? A caridade dele. E agora que está me recorrendo isso, né? Uma graça também lembrar que eu nasci no hospital São José, nós estamos no ano de São José, né? As memórias sempre nos ajudam, né, Dom Vicente? E por isso que em casa a gente tem uma devoção particular, eu e a esposa, que a origem minha aqui é do bairro Maria das Graças, né? E a gente tem uma devoção à Nossa Senhora das Graças, né? E aí São Vicente de Paulo e Santa Maria Luísa de Marilac, né? Então a gente está sempre muito perto, Santa Catarina de Laboré, as novenas e tudo mais, que a gente sempre tem a devoção. E, Dom Vicente, nós temos aqui, então, já um bocado de gente se solidarizando contigo nesse momento, né? A Marcília, aí da Santa Maria, proclama a sua solidariedade, feliz com o seu cuidado aos empobrecidos, que vem passando, quer dizer, depois do crime e tragédia de Brumadinho, ainda tem toda a luta e a dor da pandemia, né? E, ao mesmo tempo, o abandono dos poderosos, principalmente dos governos, que não nem satisfazem as necessidades nem combatem efetivamente, né? E aí nós temos gente do Brasil inteiro aqui, desde um irmão Isaías Mendes, lá de Fortaleza, falou que é redentorista, aqui também acompanha as pastorais sociais SEBS. Foi meu formando, aqui em Belo Mesmo? Horizonte, Isaías, grande redentorista, viu? Isso. Muito E obrigado, um abraço, Isaías. tá aqui também o nosso querido Dom Adriano, lá da nossa prelazia de São Félix do Araguaia, né? Padre Lopes, lá do Ceará também, a Maria de Nazaré, da nossa Comissão de Justiça e Paz dos Dominicanos, o Everton, acompanhando de Nossa Senhora das Dores, Médio Sertão Sergipano. Então, pessoas, Neuza Maria, lá do Distrito Federal, o nosso amigo, irmão Pedro Gontijo, fez aniversário nesse último dia 22, e lá do Sul, sempre presentes, a nossa querida Loiva, que tem enfrentado muitos desafios, também passou pela Covid, está aí, nossa companheira do Movimento Fé e Política, também o Selvino Rec, a Kelly
Cristiana do Colégio Passionista Santa Gema, né? Então, muitas pessoas que estão aqui também prestigiando, a Ana Cristina dos Santos, da SEBS da Diocese de Mogi das Cruzes, e assim a gente vai construindo esse programa. Também o João Sana, da Comissão de Promoção da Dignidade da Pessoa Humana, da Diocese de Vitória, também está aqui conosco, e muitos dizendo, então, irmã Thelma presente, irmã Thelma presente. Então, é nesse espírito dessas profetisas, desses profetas que fazem parte da nossa caminhada, que a gente segue conversando um pouquinho, para que a gente possa lembrar, então, de fato, muitas vezes a gente tem um número na cabeça, né? E é o que a gente sempre diz agora também na pandemia, né? Todos esses números são histórias, são amados e amadas, pessoas queridas das nossas famílias, né? E que viviam, como o senhor descreveu com tanta poesia e beleza, nessa região, e que depois acabam também ficando completamente sem o seu lugar, né? Então, essa é um pouco a questão que eu lhe faço agora, né? Nessa trajetória de acompanhamento, né? Que o senhor destacaria aí como os principais desafios desde esse crime cometido, né? O que gera indignação nas pessoas até hoje, né? Conhecendo, a gente sabe que o senhor é da Comissão da Ecologia Integral e Mineração da CNBB, né? A Laudato Si é onde a gente consagra o conceito de ecologia integral, né? O que ela nos interpela, que exigências ela traz quando a gente joga a luz da ecologia integral nessa realidade, né? E aí, as iniciativas que vocês foram construídos nesse período. Poderia ser o nosso segundo bloco, Dom Vicente. Primeiramente, Daniel, abraçar aí na pessoa de Dom Adriano, nosso grande amigo no episcopado, um homem muito comprometido também com os pobres, com o meio ambiente. Na pessoa dele, saudar todas essas pessoas que você disse, né? Que estão nos acompanhando. Se me permite lembrar o evangelho de hoje, para poder iniciar uma partilha sobre a sua pergunta, que quando Jesus, então, um leproso se aproximou de Jesus, ajoelhou-se diante dele: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fique purificado. Jesus se aproximou, estendeu a mão, tocou nele. Você está trazendo aqui, o Evangelho nos traz uma situação muito grave da época, que era a lepra. A lepra não era só doença que matava, mas ela matava também a dignidade da pessoa, porque ela era excluída da sociedade. Era uma pessoa contaminada não só no corpo, mas eles acreditavam que também estava pagando um preço de um pecado muito grave, então era excluído da sociedade. Então, você faz uma pergunta que eu gostaria de entrar com essa questão da palavra de Deus. A Laudato Si coloca ali as feridas socioambientais. Isso é muito importante a gente considerar. Não se trata de uma ferida antropológica, humana, e outra ferida que é da terra. Tudo está interligado. Então, o Papa tem essa consciência de que o que sangra na terra, sangra também em nós. Somos natureza. Nós não cuidamos da natureza. Nós estamos nela e somos parte dela. Essa é a mudança da Laudato Si. É uma mudança que nós ainda não estamos começando a pensar, mas ela, com muita esperança, um dia nós chegaremos, porque para poder levar a sério a Laudato Si mesmo, implantá-la como um projeto de vida, nós temos que mudar essa cultura global, capitalista, neoliberal, que é lucro acima de tudo, e a vida é isso aí que a gente está vendo. A pandemia está nos despertando para isso. Então, nós estamos num processo de transformação cultural. É, de fato, uma perspectiva nova que tem que nascer. Não adianta nós remendarmos. É um tecido que já está corrompido. É preciso construir um outro tecido global. Essa globalização que está aí não funciona. Alguém pode dizer assim, mas não funciona por quê? Não funciona porque tem 1% da sociedade mundial que detém as riquezas que 50% da sociedade não tem. Ou seja, hoje nós somos a maioria em situações de sobrevivência. Isso demonstra, então,
a insustentabilidade de um sistema. Brumadinho é um exemplo concreto, real, um laboratório disso que nós estamos falando. Então, quando a gente vê Jesus tocando a ferida desse leproso, venha Brumadinho e toque aquilo que é mais concreto e real. O real está em Brumadinho. Está aqui. Não só aqui, é claro, estou dizendo de uma tragédia, de um crime que ele existe. Aí você diz assim, quais os caminhos que nós vamos construindo? No primeiro momento é o amparo, a solidariedade. Nós nos desdobramos enquanto igreja, paróquia, região, leigos e leigas, padres, diáconos, nos desdobramos em doações, em alimentos, em água, em amparo, em celebrações, em sepultamento, enfim, toda essa igreja misericordiosa da consolação. E, aos poucos, isso foi também trazendo em nós a consciência de que o luto precisa ser transformado em luto, inclusive para honrar a memória daqueles que morreram. Honrar de que forma? Gritar por eles, porque isso é um absurdo que acontece. Mas nós pensávamos, e aí vem talvez o terceiro momento, nós pensávamos que o fato em si, a tragédia, o crime, então nós começaríamos a gritar, e então Brumadinho serviria como uma grande lição para o Brasil, para a região, para o mundo, e nós iríamos fazer diferente enquanto sociedade. Aí é que vem a outra dor, não estamos fazendo diferente. Esse acordo do governo de Minas Gerais com a Vale, ele simplesmente vai desmerecendo todas as comunidades atingidas. Você hoje tem disputas, retaliação do acordo, dos valores, para interesses X, e a gente vai vendo olha, Daniel, com toda a força que tem essa expressão, eu ouvi ontem de uma atingida aqui de Brumadinho. Agora o dinheiro desse crime está igual urubu na carniça. Quem é que vai levar tal parte, quantos por cento para quem? E aí você vê um poder do Estado interessado em questões eleitoreiras, você vê gente disputando outros interesses. Então, você percebe, primeiro, se é crime, como foi até reconhecido pela Assembleia Legislativa aqui de Minas Gerais, não tem que ter acordo, tem que ter justiça. A Vale não tem que estar negociando essas coisas. Ela tem que ser incriminada. E eu te pergunto, quem foi preso até agora? Quanto inclusive os próprios valores desse acordo, vai negociando e ela vai colocando as suas regras. Então, a gente percebe que não é um crime pontual, ele é um crime continuado. As violações da mineração são continuadas. E o pior, Brumadinho também não é uma exceção. É isso que está acontecendo em todo o nosso território nacional. O absurdo de a gente ver, você está perguntando sobre a Comissão de Ecologia Integral, o absurdo que a gente tem aprendido a ler os territórios de conflito, os absurdos que estão acontecendo agora com as aprovações prováveis desses projetos de lei, que não tem demarcação mais garantida para as terras indígenas. Já era ruim, está piorando mais ainda. Você viu as manifestações dos indígenas em Brasília. A questão da não... Agora, a facilidade para os licenciamentos ambientais, a retirada do governo federal de verbas para a fiscalização. Ou seja, o Brasil está ficando, sinceramente, em termos socioambientais, entregue aos poderosos. É isso que nós estamos fazendo. E aí vem a consciência nossa eclesial, bíblica, cada vez mais o número de pessoas feridas por esse sistema aumenta. Aí você pergunta, o que nós estamos agora concretamente propondo? Primeiro, que aqui mesmo no território, na região episcopal Nossa Senhora do Rosário, nós temos uma rede de lideranças resistentes. Isso já é fruto do espírito novo dessa busca.
nós temos aqui o coletivo dos atingidos, nós temos aqui a equipe de trabalho da nossa Cúria, nós temos aqui um trabalho de evangelização que entra nessas temáticas da Laudato Si. Nós somos uma voz hoje escutada, reconhecida. Isso já é importante, que nasce desse luto um sinal de esperança. Depois aqui nós temos a questão da valorização das alternativas. Muita gente pergunta, vocês são iludidos, não tem outra alternativa? Tem alternativa, sim. Tem a agroecologia, tem o turismo, tem reforçar as culturas e as tradições locais, os pequenos agricultores, os pequenos comerciantes. A gente poderia investir, inclusive, para poder defender a nossa própria água da região metropolitana, que vai passar por dificuldades aí brevemente. Nós estamos assistindo agora aí essa questão das reservas, das represas de água, já com essa... O pessoal agora não quer falar apagão mais não, né? Nem de... porque vai ter mas é isso mesmo, nós estamos matando as nossas fontes, matando os nossos rios. E aqui a gente tem crescido nessa consciência. Então, em nome desses 273 pessoas vítimas aqui em Brumadinho, nasceu e está nascendo muita luta, muita voz. Dizer para você agora, pontualmente, quais os resultados, talvez não é hora da gente fazer balanço dessas coisas. Nós estamos no olho do furacão. Ainda vem essa pandemia, que nos coloca ainda mais perguntas sobre tudo isso que nós estamos vivendo, mas eu não tenho dúvida na minha caminhada meu pastoreio, que essa questão da ecologia integral é uma questão transversal, inclusive a pandemia é fruto daquilo que está refletido na Laudato Si. A Laudato Si, há 6 anos, já estava prevendo que se a gente não tomar uma mudança de rumo planetário, nós vamos cada vez mais ter que enfrentar isso. Agora, lamento, você disse aí no início das questões das incompreensões, das perseguições. Lamento, mas lamento profundamente. Um país que se diz cristão, católico, que se deixa capturar, mais do que capturar, em muitas das suas instâncias, se deixa ser sequestrado por um discurso em nome de Deus. Um discurso falso, um discurso que não se sustenta na realidade e que está muito longe da palavra de Deus que nós conhecemos na pessoa de Jesus Cristo. Quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente fala de justiça, de buscar uma sociedade mais igualitária, se preferir, mas essa coisa da igualdade, hoje a gente prefere dizer aquilo que é o bem para cada um na sua realidade, para ser feliz, né? Não preciso, talvez, ter a mesma coisa que um outro tem, porque a missão dele exige mais, enfim, não é essa a discussão. Mas a gente está falando de reino de Deus, a gente está falando de palavra de Deus. E aí vem esse monte de contradição, de acusações, que a gente está querendo ocupar o poder político, que interesse que nessas alturas da vida a gente tem eu nem filiação a partido nenhum eu tenho. Agora, as pessoas têm que saber que, além de bispo, eu sou um cidadão. Eu tenho título de eleitor. Isso é uma questão que as pessoas precisam saber, né? Não sei se todo mundo sabe disso, que o bispo ele tem título de eleitor. E no dia das eleições, ele vai votar em alguém. Ele também tem que fazer um discernimento. E que muitas vezes não é fácil tomar uma decisão, mas ele tem. Então, quando se diz assim, mas a igreja não pode se envolver com política, eu não entendo esse discurso. Eu não entendo esse discurso. Ainda mais lendo a Fratelli Tutti, né, Dom Vicente, né? Onde o Papa Francisco nos coloca a missão de reabilitar a política, inclusive, né? Agora, eu queria dizer, Daniel, que, de fato, a religião que se mistura com política do jeito que está sendo misturada, eu sou contra. Isso. Criando bancadas X, bancada de católico, bancada de evangélico, Peraí, isso daí é que a gente tem que combater. Que tem uma dignidade na política que não é defesa
de questões especificamente religiosas. A política é para o bem comum. A política é para defender católicos, evangélicos, é para defender os negros nas suas tradições, é para defender a todos. Ela não é para servir a um interesse X de uma religião. E eu acho que nós, como cristãos, temos que defender, inclusive, essa bandeira. Senão nós vamos entrar numa discussão de quem tem mais, domina. Domina o quê? Se nós queremos o bem para todos, se a casa é comum, se todos somos irmãos e irmãs, você está falando da Fratelli Tutti. Tutti. Essa política, eu sou contra essa política que está aí se impondo sobre nós, eu sou contra ela, essa sim. Agora, essa de cá, de fazer uma conscientização da população, do nosso povo, para que a gente possa construir um Brasil mais justo e fraterno, ela nasce do Evangelho de Jesus. E nesse Desculpa, espírito... eu falei demais. Não, está justamente dentro daquele espírito que é o do nosso programa, que é esse despertar, Dom Vicente, justamente para que as pessoas cada vez mais utilizem desses programas, que depois são gravados, disponibilizados novamente no canal, para que a gente possa conversar com outras pessoas que às vezes pensam diferente de nós, mas o que o senhor disse, quer dizer, é que a fé está sendo manipulada para lastrear e justificar até a própria violência, né? Nós temos visto nas redes sociais mulheres grávidas vestindo camisas com palavras do Evangelho e que com armas na mão e justificando. Quer dizer, que mundo é esse que nós estamos e, ao mesmo tempo, é nesse mundo que nós somos chamados, né? A nossa querida aqui, Nazaré, lá da Comissão Dominicana, fala, né? Nossa, mas que dificuldade a gente tem que aprender com as nossas dores, né? Nós precisamos aprender com tudo isso que aconteceu e, nesse sentido, se juntar para segurar esse retrocesso, e parece que os povos indígenas estão fazendo, quer dizer, eles estão vindo aqui sem saber se vão voltar, porque se eles ficarem lá no território de forma passiva, eles vão morrer com certeza. E aquilo que a gente falava, né, o senhor tocou muito bem, a gente que acompanha mais de perto as situações da Amazônia, do próprio Cerrado, do Pantanal, viu que nesse período a mineração não entrou de quarentena. Na pandemia, pelo contrário, avançou, e agora nosso querido também Dom Mário Antônio, lá em Roraima, enfrentando uma área maior do que a Bélgica, né, para as pessoas terem... Quer dizer, que está sendo disputada com garimpeiros, e quantos missionários estão voltando das missões junto aos povos indígenas, completamente contaminados pela Covid, né? Então, muitas saudações aqui, também vem aqui o nosso querido Tiago Rocha, lá de Santarém, falando fala profunda e profética, agradecendo. Também o Geraldo Magela, redentorista de Goiás, né? Se alegrando com seu compromisso de pastor, Dom Vicente. A Renata Pereira colocando também como que as grandes mineradoras se aliam com os deputados, senadores e fazem leis que capturam as nossas riquezas e que vão para fora, Canadá, França, Japão, Estados Unidos, né? Jussara também se colocando aqui, a minha esposa. Então, muitas questões que colocam que esses crimes aconteceram em Brumadinho e continuam acontecendo no Brasil. E quando tem uma voz que consegue, no tempo das redes, como a sua, responder, então nós temos, muitas vezes, aqueles que dizem que quem está errado é quem está realmente sendo essa voz. Mas eu queria dizer, em nome de muitos que estão aqui conosco e que eu represento pela Comissão Brasileira de Justiça e Paz, onde tivemos reunião da nossa rede, a gente quer dizer, Dom Vicente, que o senhor representa a nossa voz, a voz profética, que muitas vezes nós não temos espaços para colocar, e essa profecia precisa continuar, porque nós temos também outras situações de morte que estão acontecendo, né? E o senhor acabou antecipando um pouco a próxima rodada, que é justamente isso, né? Que outras situações de violência contra a vida requerem presença e profecia da Igreja no mundo atual e nosso país principalmente, né? O senhor, de alguma forma, já abordou esse tema, e agora, então, já vou para outra rodada, pensando um pouquinho, o senhor partilhava as ações, iniciativas concretas enquanto igreja para responder o que aconteceu em Brumadinho, e aí eu pergunto, né, que inspirações o magistério do Papa Francisco nos impulsiona a fazer, enquanto igreja e sociedade, diante dessas violências, contra a dignidade da pessoa humana e contra a casa comum? Então, talvez a gente pudesse pegar aqui um pouquinho essa inspiração do Papa Francisco, que
o senhor pegou um pouquinho mais fundo, já pegando a inspiração do próprio Jesus Cristo, né? Você mexe com o meu ponto fraco, não, meu ponto forte, quando fala em Papa Francisco. Aham. Mas antes, eu quero aqui, você já falou a palavra redentorista umas 3 vezes aí hoje, e agradecer muito a essa congregação, a minha formação toda foi com os redentoristas. Eu sou quem sou pela família que eu tenho lá dos meus pais, em Alegre, no Espírito Santo, por tudo que eles me ensinaram de berço, mas depois eu pude abrir o meu coração, Daniel, foi com os redentoristas, para uma cultura universal. Eu não me esqueço das primeiras lições com o Padre Dalton, em Juiz de Fora. Que homem espetacular! Foi ele que fez assim com a mente da gente. A gente chegou com uma visão de igreja, que a gente trazia da nossa cultura muito boa, mas que às vezes olhava um pouquinho mais fechado. Ele fez assim: vai escutar Milton Nascimento, meu filho, está na idade de você jogar futebol, tem que ver filmes, toda semana a gente tinha um horário do cinema para debater, vai ler jornal. Que insistência ele fazia: você já leu o jornal de hoje? Você já está escrevendo, está compondo, está fazendo poesia, está conversando com as pessoas? Quanta coisa que nós aprendemos na congregação redentorista para ter essa cabeça aberta missionária. Agora, eu queria deixar um pedido aos redentoristas: não deixem alguns grupos sequestrarem Santo Afonso. Cuidado com isso. Cuidado, porque tem gente aí que está falando em nome de Santo Afonso, que está fazendo exatamente o contrário daquilo que ele nos deixou como legado mais importante da questão da consciência moral. Mais importante. Não é hora da gente dar aula de teologia moral aqui, mas, pelo amor de Deus, meus irmãos redentoristas, não deixe Santo Afonso ser sequestrado. Ele é fundamental para os dias de hoje. Não é à toa que é doutor da igreja. E, sobretudo, nesse aspecto moral. Estão farisaicamente sequestrando as nossas fontes. Não deixem isso acontecer. Vocês são muito maiores, inclusive por essa maravilhosa instituição que nós temos em Roma, que é a Academia Afonciana, conhecida no mundo inteiro, que já formou pessoas extraordinárias nas fontes afoncianas. Eu estou dizendo isso de coração, Daniel, porque é uma fonte que eu prezo, e prezo muito. Talvez não como pesquisador, porque não dá tempo de pesquisar mais as questões afoncianas, mas já o fiz muito, mas isso já se encarnou em mim. Eu respiro isso. Então, você dizendo agora quais as inspirações de Francisco, eu diria, resumidamente, nós temos... Eu estou trabalhando muito isso, que eu estou escrevendo um livro. Apesar de toda essa loucura de nosso tempo, a gente também vai escrevendo algumas coisas. 3 conversões. Ele começa com a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho, propondo uma conversão eclesial, uma igreja em saída. Nós estamos ainda lentos, mas já estamos começando. As estruturas que nós conhecemos da igreja não dão conta mais da sociedade atual. Antes da pandemia. Agora, você imagina, no olho do furacão dessa pandemia, o que é a gente ter que gastar todas as energias para poder manter as estruturas que temos. Não é? O Papa está nos incentivando a mudar, a criar outro jeito de ser igreja no meio desse mundo. Conversão eclesial. Logo depois, há 6 anos atrás, ele vem nos propondo, Laudato Si, uma conversão ecológica. Não é possível sobreviver nessa terra com esse tipo de mentalidade que temos, extrativista, que viola, que machuca a terra, que causa danos aos pobres. Então, a ecologia integral, a conversão ecológica. E aí, quando a gente pensou que está tudo bem, então agora vamos converter, conversão eclesial, conversão ecológica, ele vem nos propondo a Fratelli Tutti com a conversão cultural. Sair de uma cultura do egoísmo, do fechamento, para um mundo aberto, da amizade e da fraternidade social. E um dos pontos mais importantes que eu vejo ali na Fratelli Tutti é quando ele diz assim: diálogo
não é só a gente respeitar as culturas, sabe? Aquela coisa, relação de boa vizinhança. Diálogo profundo entre culturas é um clima que favoreça que cada cultura chegue à sua maturidade. Cada cultura dê o melhor de si, aperfeiçoe os seus valores. Aí o que a gente vê é nós matando culturas em nome de culturas. Então, a Fratelli Tutti é uma proposta de conversão social, global. Nós sabemos que essa globalização temos que partir para outra globalização, né? Essa não deu certo, essa não deu certo. E tudo isso, aí você disse em nome do Evangelho de Jesus, é claro. A nossa contribuição é numa perspectiva de fé. Questão eclesial, questão ecológica, questão cultural, não é uma questão só de disputa política, é uma questão, sobretudo, de fé. Eu escrevi outro dia dizendo que justiça social é uma questão política? Sim, porque a boa política tem que combater a injustiça social. Mas é uma questão soteriológica para nós cristãos. Você sabe o que é soteriologia? Nos seus estudos de teologia, você Sim, estudou com o Tratado certeza. da Salvação, o Tratado da Graça. A gente precisa de falar disso de novo. Quando a gente diz assim que uma fé sem obras é morta, quando a gente escuta Mateus dizendo no capítulo 25, quando a gente entrar no reino dos céus, definitivo, vinde a mim benditos, porque vocês me vestiram, me alimentaram, toda vez que vocês fizeram isso a um pequenino, fizeram a mim. Ou seja, ali tem um critério salvífico. Portanto, é um critério profundamente de fé. E a gente está correndo risco, se quiserem continuar com esse discurso moralista de salvação, de perdição, é aí que nós estamos correndo risco da nossa perdição. Quando nós passamos por cima de um corpo de um irmão nosso e não acolhemos. Como na parábola do bom samaritano, que foi o exemplo que Jesus disse para falar de quem é que está participando do reino de Deus. Então, ao invés da gente ficar com esse discurso puritano, de uma mentalidade de salvar almas, eu não sei de onde... Aliás, você sabe, Daniel, que nós tínhamos como redentorista, antes do Vaticano, esse lema, Eu sei disso. salvar Isso. almas, e nós Uhum. mudamos isso pelas novas constituições, dizendo que não se trata de salvar almas, se trata de salvar a integralidade da pessoa, que não é só alma. Ela tem corpo também, ela tem corporeidade, ela tem história, e ela só tem alma na singularidade de ser quem ela é, única, irrepetível. Então, é salvar tudo isso. Nossa, mãe do céu. Quem não sabe disso está vivendo uma esquizofrenia teológica e antropológica, que é como se a gente tivesse que dissecar o ser humano em duas partes. Uma é esse corpo que não vale nada, a outra é a alma que tem que ser salva. Isso, na nossa consciência teológica, preciso falar sempre isso. Isso já não existe mais, gente. Nós já superamos essa. Isso foi parte de uma limitação de linguagem de uma época que a gente respeita, que a gente estuda. Tá bom, mas isso já não existe mais. Hoje nós temos a sã consciência de que nós somos a integralidade. Então, Jesus se encarna nessa nossa história, mostrando que ele é um corpo de redenção. Ele não é um espírito abstrato, ele se torna corpo. Nós o conhecemos, nós sabemos o seu rosto, nós sabemos das suas opções. Não vamos fingir mais isso. Nós sabemos que ele tocou a ferida de um leproso, que era uma coisa que se fizesse hoje, se fosse, seríamos presos também. Uhum. A gente fala muito, a gente vê essa questão da coisa puritana, pega um tema hoje que é só falar nesse tema que você arruma confusão, essa questão dos QIA+. LGBTIQ+. Pronto, cheguei a conseguir estudar um pouquinho isso para compreender o que vem nessa afirmação. Pronto.
Seu programa hoje já vai ter problema, só de ter falado isso daqui. Mas Jesus, só de ter tocado naquele irmão que está lá Leproso. sofrido, também teve muito problema, mas ele teve coragem de ir lá e tocar. Uhum. Essa que é a questão nossa hoje. Quem não tem coragem de tocar nas questões mais profundas da corporeidade humana está correndo um sério risco de perdição. Meu Sério Deus, risco. Dom Vicente, nós temos que fazer uma jornada contigo para trabalhar essas várias abordagens e aprofundamentos, porque eu sinto justamente isso, né? Eu tive a oportunidade também de fazer minha formação teológica aí em Belo Horizonte, e quantas dessas coisas, quando o senhor falava de conversão eclesial com a alegria do evangelho, conversão ecológica com a Laudato Si, e agora conversão cultural, quer dizer, na minha cabeça só vem o documento final do Sínodo da Amazônia, que é exatamente aonde ele sintetiza. Então, de alguma forma, quer dizer, é como se o Sínodo pudesse ter, de alguma forma, a partir daquele território e daqueles povos, dito exatamente isso: olha, aqui está uma experiência a partir desse lugar de salvação, né? E aí volta o tema que o senhor trabalhou também na própria pós-graduação, né? A vulnerabilidade como esse lugar na pós-modernidade. E é engraçado que a gente fala em pós-modernidade, pensa que é tudo muito eletrônico, né? Mas a pós-modernidade está na fragilidade do equilíbrio socioambiental que os povos há tanto tempo já cultivam nas suas culturas e que a gente está apenas aprendendo agora, tocando essa territorialidade, né? O teu corpo é teu território também, e aí o senhor traz elementos muito importantes. Só que nós já estamos caminhando para a finalização do programa, né? Por isso que eu estou remetendo a outras possibilidades. O senhor viu aí, né, o Selvino falando dos redentoristas lá, que atuam profeticamente nas periferias, o padre Pedrinho Guares, que quem não estudou na área de comunicação, eu mesmo na minha formação, tantas questões, a Renata Pereira dizendo verdadeiro profeta, né? Todo apoio a Dom Vicente, essa política distorcida que vem sendo imposta por essas bancadas, falam não ser ideológicas, mas são super ideológicas, causam danos gravíssimos que tem que ser combatido. E aí chega da política de avestruz, né? Vamos seguir Jesus, vai dar até uma rima boa, né? A Silvânia, ainda bem que temos profeta e muita luz para aumentar a nossa esperança, né? O nosso Dom Pedro Casaldáliga vive aí, e nesse sentido, então, as dominicanas também se colocando e falando que são representadas em sua profecia. O nosso querido Boaventura da Caritas, dizendo, né, o capitalismo e sua globalização da exclusão social está destruindo a humanidade e o planeta. A minha última pergunta seria o que mais a gente pode fazer, mas eu acho que, de alguma forma, quer dizer, desde as questões concretas das ações que o senhor apresentou, até mesmo essas reflexões e essas revisitações para que a gente não caia em discursos moralistas, como diria dos fariseus, né, do puro e do impuro, que me parece, quando eu vejo algumas perseguições e colocações, me parece que nós estamos ainda num tempo onde apenas esse era o critério de moralidade, remetendo à experiência que o próprio Jesus enfrentou e superou, né? Então, eu passo as suas considerações finais, que apelos o senhor quer fazer para nós hoje, que estamos aqui lhe acompanhando, né? E aqueles que ainda vão assistir o programa, porque, de fato, o programa nós estamos utilizando para fazer essa formação, para fazer esse despertar, né? A nossa última questão é justamente isso, né? Do que a gente pode fazer concretamente enquanto igreja, diante de todos esses sinais de morte que temos hoje, né? E, a partir daí, então, quais são as possibilidades que temos de construção desses sinais de vida? A Contigo. primeira eu diria que a gente precisa de não deixar continuar sequestrando a palavra de Deus. Manipular a palavra de Deus segundo alguns interesses que estão escancaradamente aí, que a gente vê todos os dias e a gente fica quieto, isso é omissão diante do Evangelho de Jesus. Tem uma palavra dele que é muito forte, que a gente pensa que é uma coisa assim, aqueles que me recusaram vão prestar conta disso, mas a gente pensa que é uma recusa assim, não, senhor, eu não recuso, não, eu te aceito, mas quando eu vejo que estão sequestrando essa palavra em nome de alguns interesses e não tenho coragem de dizer, eu estou negando Jesus. Então, a gente tem que colocar essa mão na consciência, porque a primeira coisa que nós somos aqui, Daniel, é evangelizadores.
Nós não estamos fazendo um discurso aqui de bancada X ou Y, a gente está fazendo discurso de evangelizadores. Então, a primeira coisa que eu digo é essa, palavra de Deus, todos os dias, para que a gente possa ser fiel a ela. Lembrar uma frase do padre, é o segundo ponto, do padre Júlio Lancelotti, num debate que ele fez comigo aqui. Cuidado com esse negócio de sucesso, porque perguntaram a ele, mas o senhor sempre é um fracassado, porque o senhor não consegue muitas coisas assim, olha, o cristão, ele não tem que lutar para ter sucesso, ele tem que lutar a vida inteira para ser fiel. Fiel ao Evangelho de Jesus. Agora, esse resultado final, vamos deixar um pouco para Deus também reconhecer no final da história, né, tudo que ele vai colher. Ele é ele que é o juiz da história, não é isso que a gente acredita? Um juiz amoroso, misericordioso, ele vai colher isso. Agora, então, o que eu quero dizer isso? Está na época da gente plantar, porque de destruição já chega. Vamos barrar a morte. A gente pode fazer isso. A gente pode fazer isso com gestos pequenos, simples. A gente pode fazer isso. E lembrando um outro redentorista que me disse uma vez, eu lamentando com ele, nossa, mas não está tendo resultado nenhum a nossa luta. Ele falou assim, você já pensou em assumir a missão de só plantar? Quem sabe Deus te deu essa vocação, só plantar. Quem sabe que você vai passar a vida inteira só semeando? E que é coisa melhor do que isso? Por que já fica na ansiedade do que vai colher? Então, essa dica que eu daria no final do nosso programa é essa, é a época da gente assumir essa missão de que nós temos que plantar. Porque de destruição e de gente que só fica aí sugando o planeta e as pessoas, já basta. A nossa missão é plantar o amor, é semear a bondade. A nossa missão é abrir sinal de esperança na vida de tantas pessoas que sofrem. E isso daí, Daniel, não tem receita pronta não, tá? Não tem receita. Mas todos os dias a gente pode fazer um pouquinho, com o nosso jeito de ser. Mas tem uma coisa que eu tenho aprendido, sobretudo com as lideranças aqui de Brumadinho e região. Ninguém está sozinho. Há redes, há grupos, há forças. Tirar de nós também essa coisa que é muito do nosso narcisismo, de achar que a gente, por ser o Dom Vicente, por ser o Daniel, por ser... Nós não somos nada se também não fôssemos uma rede de pessoas que nos ampara, que está conosco, que se irmana dentro da mesma proposta do Evangelho. Então, esse sentido também da nossa luta, que é coletiva, ela não pode ser individual, solitária. Nós somos uma comunhão, um corpo inclusive eclesial, no Evangelho de Jesus, no corpo de Cristo, porque tudo é dele. Até o sino bateu lá para te falar que tem, é o sino da matriz, que hoje, matriz de São Sebastião, em Brumadinho, que hoje, dia 25 de junho, 1 ano e 5 meses da tragédia, crime da Vale, na mina do Córrego do Feijão, nos faz, em todas as suas batidas, lembrar das 273 pessoas que morreram, e já não são mais 500 mil ainda, Daniel. São 510 mil pessoas que foram mortas pela Covid. E eu faço uma pergunta para você. Quantas dessas vidas poderiam ter sido, dessas mortes poderiam ter sido evitadas? Inclusive, não poderia ter acontecido o que aconteceu em Brumadinho. Nós temos que ter coragem, em nome do Deus da vida, de dizer isso para as pessoas, mesmo que doa em nossa sociedade. Não poderia ter acontecido isso. E esse tanto de morte, no futuro, alguém vai lembrar disso. Não precisava de ter assim. Porque agora parece que tem muita gente cega dizendo, não, mas não poderia ter sido assim. Poderia ter sido evitado. Uma fatalidade.
Não é. E quando alguém vem dizendo, isso me revolta muito, vontade de Deus, isso me revolta enquanto bispo. Me revolta. Claro, tem o lado da morte imposta pela pandemia. O vírus existe, né? Claro, a morte ela existe, o vírus ele mata. Agora, muita coisa que matou não foi só o vírus. Foi o desgoverno, foi a falta de responsabilidade, foi não, isso é que machuca mais ainda. Está sendo. Olha as imagens que você vê todos os dias aí, dos nossos representantes, ainda continuam com o mesmo discurso na nossa frente. E a gente fica aqui, gente, mas será que não tem nenhuma instância que pode barrar isso? Mas vamos lá, Daniel, não vamos começar outro programa não, porque você já está no seu tempo. Na verdade, é por isso que nós temos, enquanto Comissão Brasileira, eu quero aproveitar para chamar a todos e todas, né? Inclusive a própria irmã Thelma poderia estar conosco, como ela fazia, acompanhando os nossos programas aqui também, e seguindo na luta, né? Só para a gente dizer de pessoas concretas e reais que estão aí e que foram vidas perdidas prematuramente, mas nós estamos, enquanto Comissão Brasileira, engajados, comprometidos, organizamos o 29M, as manifestações, o 19J, e agora nós estamos nos mobilizando para o 24J, e queremos aproveitar o programa de hoje, toda essa profecia, para dizer que no dia 1º, 18 horas, nós teremos a grande plenária nacional para mobilização. E no próximo dia 30, então, Dom Vicente, nós teremos também a entrega do super pedido de afastamento, de impedimento do atual presidente desse nosso país, porque ele não tem agido como um presidente digno. E, nesse sentido, então, nós fizemos uma grande reunião com os mais de 100 autores dos pedidos, e a Comissão Brasileira, juntamente com o CONIC e outras entidades, também tem coautoria num pedido católico e evangélico, né? E a gente vai, então, fazer uma nova entrega, justamente para que essa e outras iniciativas que pretendem afastar aquele que está gerando o mal hoje no nosso país possa ser impedido de seguir e continuar. E fazemos isso animados pela nossa fé em Jesus Cristo, né? E lastreados por essa leitura do Evangelho que nos impulsiona a seguir adiante. Muito obrigado, Dom Vicente. Vocês têm visto a minha postura clara em relação a isso, a questão do impeachment, vocês têm acompanhado tudo isso, não nego nenhuma das coisas que a gente tem se manifestado, e gostaria só de dizer e agradecer, Daniel, pela oportunidade de mais uma vez estar aqui, de dizer o seguinte: a gente não está fazendo isso, gente, por uma disputa eleitoral. Tenha que colocar isso no coração de quem nos acompanha. Eu estou dizendo de mim. Não estamos fazendo isso por questões de disputas partidárias e eleitorais, é por uma questão humanitária. E quem não se posicionar nesse momento será julgado pelo Tribunal da História. Nós não vivemos só de hoje, amanhã existe. E amanhã vamos fazer uma leitura desse momento histórico que estamos vivendo. Nós temos que dar um basta a essa situação que se impôs entre nós e parar com essas brigas como se fosse briga de futebol. Não é. É nosso povo que tá correndo risco. É nossa gente que está morrendo. E não é só a gente estrangeira de fora, não é gente de dentro da nossa casa. São nossos amigos, lideranças de nossas igrejas que estão morrendo. Agora mesmo eu recebi a notícia da morte de uma pessoa que contraiu o coronavírus, que não quis receber a vacina, não quis se cuidar, não quis se tratar. E quem é que está incutindo isso na alma do nosso povo? É disso que nós estamos falando. Quem que está colocando isso, criando essa mentalidade horrorosa de que não precisa de usar máscara, de que não precisa de se cuidar? Olha aí onde nós estamos chegando. Então, é disso que nós estamos falando, Daniel. Não é uma questão aqui de disputazinha de esquina de rua, não. É uma questão humanitária, internacional, inclusive. Não é só brasileira. Nós temos que arrumar um jeito de barrar isso. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa vocação. Muito obrigado, Dom Vicente, e eu quero aproveitar para convidar para que na próxima sexta-feira
estejamos novamente aqui juntos para mais um programa Despertar com Notícia e Paz, e animar que ainda tem algumas cidades que estão fazendo o ato Memória e Justiça, 500 velas, para agora, então, mais de 510 mil vidas tiradas, perdidas prematuramente por conta desse projeto de morte que nos governa. Que o senhor também receba esse nosso programa, Dom Vicente, como um gesto de carinho e desagravo contra tudo aquilo que falaram mal contra o senhor, e o senhor saiba que a nossa rede brasileira está junto contigo. Está junto porque nós estamos juntos na fidelidade, na busca em viver a fidelidade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, quero aqui traduzir, como o senhor disse, da teologia das lágrimas, a emoção, o carinho e o desejo que o senhor tenha muita paz sempre para seguir profeticamente nos evangelizando e nos animando enquanto cristãos leigos e leigas na fidelidade ao Evangelho, né? Tudo isso que nós queremos, e muito obrigado mesmo, que Nossa Senhora do Rosário possa ir no santuário sempre lhe animar e aquecer o coração, né? Valeu, meu conterrâneo, meu irmão, pastor dessa igreja que nós tanto amamos, né? Com Deus, Amém. coragem, sempre, sempre, Um abraço, sempre. Daniel, um abraço a todos. Finalizamos mais esse programa.